Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a este canal. Hoje eu quero falar sobre um tema que é o preconceito. Então, eu vou mostrar para vocês que eu tenho estudado bastante sobre desenvolvimento humano e vou mostrar para vocês a quantidade de livros que eu tenho lido nos últimos anos e todos têm histórias impressionantes. Mas, mas tem uma história na Bíblia que é a história que eu mais me conecto com ela e a história que eu mais fico impressionada como que Deus trabalha, como que é a forma do universo trabalhar, como é improvável, como que Deus é improvável a forma que Ele trabalha. Vou mostrar para vocês aqui os meus livros que eu leio diariamente, mas nada se compara à leitura e às histórias da Bíblia. Eu sou apaixonada por história. Não por história ciência, mas por histórias de pessoas. As histórias das pessoas. Quando uma pessoa para me contar uma história, eu fico muito apaixonada, porque cada pessoa é um ser individual, é uma história única. Cada pessoa, cada ser humano é um ser único e cada pessoa tem uma história única, e cada história que eu escuto, às vezes, eu fico cada vez mais apaixonada com a forma que Deus, o divino todo, trabalha. Olha só, aqui estão alguns dos livros que eu leio. Tem histórias impressionantes, são pessoas, autores com histórias impressionantes, incríveis, são histórias maravilhosas. Tem aqui os meus livros do direito. Vou tirar minha coruja daqui para você ver direito. Tem aqui os meus livros de direito. No direito a gente encontra histórias maravilhosas. Tem ali alguns livros que são livros, alguns de história, de histórias, outros de sobre espiritualidade, de pastores e essas coisas assim. Mas aqui na minha mesa de trabalho, tem alguns livros que eu leio constantemente, todos os dias. Todos os dias eu leio esses livros. Ali tá meu chazinho, minha água, meu Rojapamala, que eu faço meu Ho'oponopono diariamente. Aqui estão os meus livros que eu estou atualmente lendo. E tem aqui um livro do professor Hélio Couto, que fala sobre a autossabotagem, que eu estou estudando atualmente. Mas eu vou falar para vocês sobre a história de José, da Bíblia. E aqui tá ligado o meu computador com o meu curso de neurociência. E aqui do lado, aberto também, minha página com o meu curso de finanças. Então eu estudo pra caramba, mas nada se compara à história que eu vou contar para vocês aqui agora. Olá, eu sou Elisângela Campeiro. Eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito. Atualmente eu sou pós-graduanda em Previdência, Direito Previdenciário Processual Civil. Eu tenho formação de educadora financeira. Eu tenho formação em reprogramação neurolinguística, reprogramação de crenças. Eu tenho vários cursos da área do marketing. Eu tenho formação em física quântica e sou estudiosa com afinco sobre a mente humana e sobre as coisas de Deus, a Bíblia e tudo que fala sobre desenvolvimento humano. Por que eu estudo? Porque eu acho que uma pessoa, eu entendo que uma pessoa que, se ela vai trabalhar com pessoas, ela precisa entender de pessoas e entender como que a vida funciona. Então, por isso que eu estudo. Não é porque eu sou uma religiosa, porque eu estou aqui querendo te enfiar uma religião, não é nada disso. É porque eu gosto de entender, porque desde que eu ouvi o versículo que o meu povo perece por falta de conhecimento,
que eu venho em busca desse conhecimento e desse entendimento. E tem um Provérbios de Salomão que me conecta muito, que eu gosto muito de Salomão. Eu me conecto muito com a história de Salomão e com a história de José, que por acaso é a história que eu vou falar aqui hoje com vocês, é sobre a forma improvável de Deus trabalhar. Salomão fala uma coisa muito interessante aqui em Provérbios 30, versículo 24, que é o seguinte: estas 4 coisas são das menores da terra, porém providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão prepara a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo põe a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Estes 3 têm um bom andar e o 4º passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também, e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedestes loucamente, exaltando-te, e se planejastes o mal, leva a mão à boca, porque o mexer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. Salomão, ele era muito inteligente. A Bíblia diz que não existiu e não existirá ninguém mais rico e mais poderoso do que ele na terra. Mas hoje eu não vim falar aqui sobre Salomão. Eu vim falar sobre José, sobre a história de José. Porque Salomão diz que 4 coisas impressionam ele. Mas eu tenho uma quinta coisa, uma coisa que me impressiona. É a forma que Deus trabalha. Como que Deus age para poder fazer os nossos sonhos se realizarem, ou então a promessa que ele nos fez se cumprir. Bom, é o seguinte: José era filho de Jacó. Jacó é o filho de Isaac, que era, por conseguinte, filho de Abraão. Jacó era gêmeo com o irmão dele. Jacó era um homem passivo que vivia dentro de casa, e tinha um irmão chamado Esaú, que era um caçador, que era o primogênito, que nasceu primeiro antes de Jacó e tudo. Mas Jacó, a mãe dele, induz ele a cometer uma fraude contra o irmão deles, vamos dizer assim hoje, como se fosse no direito. Ele se passa por uma pessoa, ele se passa pelo irmão dele, faz uma comida e dá para o pai dele. O pai dele, que é Isaac. Isaac abençoa ele como se ele fosse o primogênito, dizendo que ele seria uma nação poderosa. Então, só que isso tem consequência, como sempre, né? Todos os nossos atos, toda causa tem um efeito. Essa atitude dele, vamos dizer assim, essa atitude de Jacó trouxe consequência para ele. Lógico que tudo que a gente faz na vida tem consequência. Jacó teve que sair de casa. A mãe dele mandou ele para a casa de um tio chamado Labão. Lá nessa terra do tio dele, ele ficou por 14 anos trabalhando. Porém, Jacó, implicitamente, sem saber naquela época, hoje a gente sabe que o que ele fazia era os princípios da física quântica que a gente estuda hoje, com esses grandes mestres da neurociência e da física quântica, como o professor Hélio Couto, o
Joe Dispenza, Bruce Lipton e o Amit Goswami e muitos outros. E Jacó sabia, era um homem que Deus estava, que ele estava alinhado com Deus. Então Jacó trabalhou de graça para o tio dele durante 7 anos para poder casar com Raquel, que é a mulher que ele amou de primeira vista. Todavia, naquela época, não se podia casar a irmã mais nova antes da mais velha. Então, Jacó é enganado pelo tio e casa-se com Lia. E tem vários filhos e tudo. Mas aí ele continua mais 7 anos trabalhando com o pai da esposa do tio, no caso, que era Labão. E ele faz um pacto com o tio dele a respeito de conseguir dinheiro. E então ele, não vou falar sobre o caso, como que ele conseguiu, porque isso trata-se de física quântica, a forma que o que ele fez com as ovelhas para ele poder conseguir adquirir tanta riqueza, nada mais foi do que os princípios da física e de tudo que como o nome dele? Que o Neville Goddard explica no livro ali que está ali atrás, O Despertar da Consciência. Jacó começa a mentalizar que as ovelhas iam nascer conforme ele queria. Então elas nasciam assim conforme ele queria malhadas, ele fazia uma varinha malhadas e as ovelhas iam lá e concebia e nasciam conforme ele queria, malhadas ou branca, assim a história conta. Não vou falar detalhes aqui agora, senão o vídeo vai ficar longuíssimo. Mas Jacó chega o tempo dele casar com Raquel, então ele casa e tem um filho chamado José. José nasceu e com uma certa idade e teve um sonho que ele seria uma pessoa que iria reinar, vamos dizer assim, administrar os outros. Ele conta essa história dele para os irmãos dele e os irmãos ficam muito furiosos com aquilo e tipo assim, vocês vão, então quer dizer que você é o mais novo e vai reinar sobre nós. E fica indignadíssimos. E José conta essa história para o próprio pai dele, Jacó, que era apaixonado com José, porque ele era filho da mulher que ele amava. E inclusive o pai dele fica com raiva e fica indignado, fala assim, então quer dizer que você vai reinar sobre mim, que sou seu pai e os seus irmãos que são mais velhos? Você está falando isso? E José e as coisas continuam acontecendo. Só que, porém, os irmãos de José armam a cilada para José. E José vai ao encontro dos irmãos que estavam, como é que eu falo? Cuidando do gado, dos animais que eles tinham na época. E José vai ao encontro deles, a mando do pai, chega lá e eles armam a cilada, joga José num poço. E depois o irmão mais velho arrepende e tira ele de lá. E está passando uma caravana onde uma pessoa que era um comprador de pessoas para poder vender como escravo no Egito, compra José e leva José para o Egito. Lá José, que era um filho mais novo, querido do pai, que nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência, ele sofre violência, ele apanha, se torna escravo e vai trabalhar como na cozinha, administrador de dentro da casa do chefe, o general do exército de Faraó. Então, um belo dia, a esposa desse general fica vê José, um rapaz muito bonito, e tenta assediar José, mas José, como era um servo religioso, uma pessoa muito fiel a Deus e temente a Deus, nunca se desviou, apesar de ter sido escravo, nunca se desviou da presença de Deus, e ele não deitou com a mulher do general.
ela arma uma mentira, fala que ele violentou, que ele teve relações sexuais com ela e tudo. Então o general fica com muita raiva, poderia ter até matado ele, mas não fez isso. Joga ele na prisão. Vamos dizer que fosse hoje uma penitenciária, um presídio de segurança máxima. Joga ele lá dentro, mas lá dentro José encontra o copeiro e o padeiro do faraó. Eles estão perturbados porque eles estavam sonhando o mesmo sonho sempre. Então José pergunta por que eles estavam perturbados, eles respondem, eles contam para eles o sonho, José interpreta o sonho e fala com o copeiro que ele iria voltar para o lugar dele de copeiro e iria servir o faraó, mas que não era para ele se esquecer dele e se esquecer de José quando ele fosse servir o faraó. E o outro, ele interpreta que ele seria morto. E o que aconteceu? Aconteceu perfeitamente da forma que José previu. E o faraó também estava sonhando um sonho muito ruim, que era onde uma vaca gorda comia as vacas magras. E era tipo isso aí. Não vou ficar falando aqui sobre essa história toda não, para o vídeo não se alongar. Mas se você quiser, você pode ir lá na Bíblia e ler essa história que é muito boa. Então, acontece que após o copeiro sair, o copeiro vem a servir o faraó um certo dia. E o faraó estava muito perturbado e ele fala com o faraó que ele conhecia um homem que sabia interpretar sonho. E o faraó já tinha ido em várias pessoas, vários videntes, essas coisas assim, e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. E ele estava muito perturbado com isso. Ele vira pro faraó e fala com o faraó que ele conhecia essa pessoa e essa pessoa podia ajudar. Então ele vai, o faraó manda buscar o José na prisão. O José interpreta o sonho e fala com o faraó que o sonho era simples, que ele teria 7 anos de vaca gorda e de muita prosperidade e teria mais 7 anos de tempo de escassez, de seca, de muita pobreza na terra, que é para o faraó administrar muito bem as riquezas durante os 7 anos, porque viria uns 7 anos de muita pobreza, de muita escassez e de muita seca no Egito. O faraó fica encantado com o que José fala e, por fim, por consequência, ele coloca José como sendo o administrador do Egito naquela época. Ou seja, o sonho de José se torna realidade depois de 15 anos de muita luta, de muito sofrimento e de muito desespero dentro do Egito, como escravo. Ele que era filho de um pai rico naquela época, que a Bíblia fala que Jacó saiu de lá, da terra do tio dele, muito rico, e ele se tornou um escravo, apanhou, foi parar no presídio inocentemente, mas ele não desistiu do sonho dele. E o que eu queria falar com vocês no início é sobre a forma improvável de Deus trabalhar. Como que Deus trabalha na terra? Como que é a forma do todo de Deus, seja quem você acredita na sua religião, na sua fé, se você não tem fé, como que você acredita. Não estou aqui falando sobre religião, estou falando de princípios, de forma, como que a vida funciona, como que é as coisas de Deus, como que o todo trabalha. Olha só para você ver. O professor Hélio Couto, ele fala muito nos caminhos da palestra que a gente precisa deixar o preconceito. E por que eu tô querendo te falar que você precisa tirar do seu coração todo tipo de preconceito? Porque eu era uma pessoa extremamente preconceituosa no que concerne a psicologia, a psiquiatria, por causa da religião.
eu não aceitava as pessoas que gostam, que são de outro sexo, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, mas por causa de um preconceito sofrido por mim, pela própria mentora da igreja, por ela falar comigo que eu não tinha o Espírito Santo, eu fui em busca do conhecimento e conheci o professor Hélio Couto, que é uma pessoa que, pelo que eu entendo, é uma pessoa espírita. Então, eu tirei do meu coração todo tipo de preconceito, porque a gente aprende, infelizmente, em algumas religiões, a julgar a outra religião das pessoas, a julgar as escolhas das pessoas. E Deus não nos colocou aqui na terra na posição de juiz, de julgar qualquer pessoa, qualquer coisa que seja aqui na terra, porque a gente vai sofrer as consequências. Então, a partir do momento que eu tirei do meu coração todo tipo de preconceito religioso contra as pessoas, eu me limpei, eu me libertei. Por quê? Porque na faculdade a gente estuda com pessoas de todo tipo de religião, de pessoa que não tem religião. É os nossos professores. Às vezes a resposta que você está precisando, igual eu estava precisando, vai vir de uma pessoa que é espírita, de uma pessoa que ela é cética, que ela não acredita em Deus, mas a mensagem dela é a sua resposta. Não precisa de você trazer para a sua vida o que você não quer. Você pode filtrar aquilo que te interessa. Eu estudei com todo tipo de pessoa, estudei com espírita, com católica, com evangélico, com pessoas que não têm religião, com agnóstico. Estudei com psicólogo, com psiquiatra, estudo com todo tipo de pessoa, porque eu estou aqui para poder aprender, para poder crescer espiritualmente. Para expandir a consciência, a gente precisa arrancar de dentro do nosso coração todo tipo de preconceito, porque a resposta pode estar naquela pessoa que você despreza, que você tem preconceito, por aquilo que você tem preconceito. No meu caso, eu tinha preconceito contra os psicólogos, os psiquiatras. Eu não acreditava que uma pessoa pudesse ser tratada por causa da religiosidade, porque o pastor da igreja falava que quem frequenta um psicólogo, ele não tem o Espírito Santo. Olha só quanta ignorância de uma pessoa que quer liderar pessoas. Então, por isso que a gente precisa estudar muito, estudar sempre, estudar com qualquer pessoa, não importa, arranca do coração o preconceito, igual eu arranquei de dentro de mim, arranquei como se arranca uma erva daninha do meio do trigo, arranca do seu coração tudo isso que foi implantado na sua mente, no seu coração, pelas pessoas, pelo mundo, e aceita. A resposta vai vir de onde você não espera, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. De lado, porque as pessoas julgam a outra como sendo não sendo capaz. Às vezes a pessoa tem preconceito, mas a resposta dela pode estar na pessoa do bar onde ela vai tomar um cafezinho. Às vezes a resposta que ela precisa está numa pessoa que ela tem preconceito. Às vezes ela é preconceituosa, ela é racista, ela é homofóbica, ela é gordofóbica, ela não gosta de ter certos tipos de pessoas,
Mas a forma e os caminhos que Deus trabalha, nem Salomão entendia, nem o homem mais sábio da terra entendia. Então, quando você faz um pedido para Deus, ou quando Deus te faz uma promessa, não queira saber de onde vai vir a providência, porque é Deus que sabe. Então, o que eu quero te dizer hoje? Arranca de dentro de você qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de preconceito, se você é uma pessoa que tem um desejo ardente dentro do seu coração, continua somente desejando, mas não procura o caminho e a forma que isso vai acontecer, porque isso é da alçada de Deus, é da competência de Deus. É Deus que é competente. No direito, a gente estuda muito sobre competência, qual que é o juiz competente para julgar tal tipo de causa, quem que é o foro, que vai ser o foro designado para poder julgar uma causa, por exemplo, no homicídio, por exemplo, é o tribunal do júri que julga, não é o juiz lá da vara comum. Então, e Deus, que é o juiz competente para poder julgar a sua causa, para poder arrumar as pessoas que vai ser as intermediárias, para poder você conseguir alcançar aquele sonho que você está tanto almejando. Não desista do seu sonho, mas presta atenção, presta muita atenção. Tira o preconceito do coração, porque a forma que Deus trabalha, ela é improvável, ela é inexplicável. E Deus, mais uma coisa, presta atenção e até anota se for preciso. Deus trabalha na terra por meio de pessoas. Ele não trabalha sem um ser carnal. Deus precisa de pessoas para poder realizar obras na terra. E são pessoas que vão te colocar na frente da pessoa que pode te ajudar. São pessoas. Então não tenha preconceito com ninguém, com nada. Limpa seu coração de tudo e de todas as formas de preconceito, porque aquilo que você está precisando pode vir de uma pessoa que você às vezes julga, porque Deus trabalha de forma improvável. Não tem como a gente saber como que Deus vai trabalhar. Então fica atenta aos olhos e às mensagens de Deus. O que Davi precisava não foi Davi que matou o gigante. Você concorda comigo que uma pedra, uma pedrinha de uma bolsinha de um menininho raquítico não mataria um gigante, não derrubaria o gigante? Mas o que Deus precisava? Deus precisava que Davi estivesse com a pedra na mão, com aquela pedrinha na mão e com aquela arma, com aquela ferramenta que fosse capaz de cortar o pescoço de um gigante. Então, Davi só precisava jogar a pedrinha. Ele jogou a pedrinha, Deus derrubou o gigante, Davi cortou a cabeça do gigante e se tornou o rei de Israel. E até hoje é lembrado, nunca morreu, viveu para sempre, vai viver pela eternidade. Entrou para a história um menino que era julgado, que era humilhado, desprezado pelo pai e pela família porque ele era diferente. Então, se você é uma pessoa diferente, mas tem uma promessa de Deus, confia, mas tira do seu coração o preconceito, porque é o preconceito que vai te prejudicar, porque é a pessoa mais improvável desta terra que vai te trazer as boas novas que Deus tem para poder mudar a sua vida, ok? Eu te desejo paz, prosperidade e tudo de bom que a vida tiver. Um abraço e até o próximo vídeo.
não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar ou salvar o vídeo para você ver depois. E outra coisa, eu estudei muito aqui no YouTube. Se você acha que o vídeo está longo, guarda ele. Na hora que você estiver fazendo uma faxina, estiver fazendo um trabalho, estiver lavando seu carro, fazendo qualquer coisa que seja, coloca esse vídeo para você escutar. Não precisa de você parar o seu tempo para poder me ouvir. Você pode me ouvir limpando a sua casa, fazendo seu almoço. Faz assim, foi assim que eu descobri e que eu estudei horrores com pessoas de graça aqui no YouTube, que me ajudaram muitíssimo. Ouvindo, só ouvindo, fazendo a minha faxina, fazendo o meu almoço, varrendo a minha casa, lavando a minha roupa e eu com o fone no ouvido e ouvindo e buscando conhecimento, crescendo, porque você também vai se libertar e nunca mais vai perecer por falta de conhecimento, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.